Bom dia, boa tarde, boa noite. Portuguesa! Que alegria! Portuguesa! Estamos classificados. Já começar o vídeo falando dessa notícia maravilhosa pra mim, que a Portuguesa está no mata-mata do Paulistão. Eu tinha um pressentimento, tinha uma ideia muito equivocada nesse momento, né? Eu acreditava que a Portuguesa brigaria para não cair. Teve um começo difícil, mas se achou no campeonato, conseguiu vitórias importantes, estamos classificados! Estamos classificados! Mata-mata, finalmente! Depois de 2 anos, acho que se não me engano, um ano retrasado, entramos no mata-mata, mas sempre brigando para não cair, campeonato difícil, cara, Paulistão, e Portuguesa tá lá! Maravilha! Vamos começar o canal, falar do vídeo, né, do futebol paulista, do final de semana, que teve a rodada do Paulistão, a penúltima. Aqui definiu muitas coisas, quem briga pelo quê, tá? Tá um bagulho muito louco, tá da hora pra caramba. E vou falar um pouco da rodada do Brasileirão que virá neste meio de semana, beleza? Vamos começar falando do Paulistão, do que aconteceu. Cadê aqui? Canetinha, vem cá, isso. Vamos lá, tivemos o primeiro jogo do sábado, Portuguesa e Ponte, que eu falei que é um jogo importantíssimo para as duas equipes. Portuguesa ganhou, se classificou matematicamente, está na quarta de final, classificada. Maravilha. Infelizmente a Ponte, com esse resultado, matematicamente rebaixada. Foi uma previsão que eu dei no começo do campeonato, né, que a Ponte Preta brigaria para não cair. E cara, 7 rodadas, nenhuma vitória. O time realmente não desempenhou bem. Assim, lamento, a Ponte Preta é um grande time de São Paulo, um dos gigantes, né, de tradição, de torcida. E acontece uma queda dessa, já em 3 anos, acho que 2 anos, 2 quedas no Paulista. Cara, a Ponte Preta tem que se reorganizar. Eu falo de estrutura mesmo, porque conseguiu subir para a Série B. Ela vai disputar a Série B esse ano e caiu no Paulista. Então, assim, é triste, cara. É triste de ver isso. Mas alguém tem que cair, né? Nesse ano foi a Ponte Preta. Então, Portuguesa classificada. Vamos usar. Continuando. Guarani e Botafogo. Aqui esse resultado foi o que me surpreendeu na rodada. O Guarani eu achei que ganharia em casa do Botafogo e selaria a classificação. Porém, o Botafogo venceu por 2-0 fora de casa. O Botafogo veio de resultados bons, cara. Me surpreendendo. Eu não esperava essa reação do Botafogo, essa qualidade no futebol em si. E, cara, esse resultado aqui foi fantástico para brigar pela classificação, tá? Ele se igualou em pontos com o Guarani, os dois com o mesmo número de pontos. Só que o Guarani tem um jogo dificílimo. Se não me engano, ele joga contra o Palmeiras, né? Então, fora de casa, é muito complicado pro Guarani agora. Esse aqui é o jogo deles. E o Botafogo tem um jogo mais acessível, se não me engano. Não vou lembrar agora qual time que é, mas não é um time dos grandes, não é dos grandes, se não estou enganado. Então o Botafogo conseguiu um salto muito grande na tabela com esse resultado. Então, os dois times brigando ali por uma vaga. Que eu acho ainda que um deles vai perder a vaga, tá? Pela situação dos outros grandes que vão disputar. Mas vejamos, né? Vejamos. Novo Horizontino e São Bernardo, acertei aqui. Novo Horizontino ganhou, é favorito. São Bernardo, cara, é um time competitivo, é um time bom, só que assim, não tá conseguindo resultado. Tá com 7 pontos, não briga pra cair, tá? É por questão de vitórias, né? Vitórias, acho que tá com 8 pontos, não sei agora. Mas tem que ver a tabela certinho, mas o São Bernardo tá lá embaixo. Eu não acho que vai se classificar esse ano, por causa dos resultados que teve, né? Só que tem que fazer o resultado da última rodada pra não ter risco de queda. Eu acho a queda bem provável eu vou falar do Velo Clube, né? Que eu acho que é o time que vai cair. Mas o São Bernardo tem risco, então quando tem risco, tem que estar ligado. Então, olho aberto, São Bernardo, olho aberto. Tivemos São Paulo e Primavera, o São Paulo ganhou de virada 2-1, 2 gols relâmpagos, assim, jogadas praticamente iguais, muito louco de ver. Teve um gol ao lado, né, e o gol que saiu em seguida do empate foi idêntico, só não teve impedimento. Então, assim, o São Paulo mostrou força em casa, resultado importante para eles, né, conseguiram se manter lá em cima também, brigando para classificar. O São Paulo tem quase certeza que vai passar de fase, vai se classificar. Então, tudo depende deles, né? Depende da própria força. Se eu não me engano, o São Paulo joga fora de casa, mas não é contra um dos times lá de baixo, então muito provável que o São Paulo passe. Noroeste e Santos 2-1, o Santos necessitava muito desse resultado. Precisava de qualquer custo vencer esse jogo e vencer o próximo. Se vencer o próximo, classifica. Os dois grandes, São Paulo e Santos, estão muito bem. Eles estão, assim, praticamente, depende só de si. Se eles ganharem os próximos jogos que jogam em casa, o Santos Paulo, não tenho certeza, mas o Santos joga em casa, ele classifica. Então ele precisa mostrar um futebol simples de ganhar um time que está brigando para não cair, né? Que é o Velo Clube. Que daqui a pouco eu vou falar dele aqui. Então o Santos vai pegar o Velo em casa no próximo jogo. Cara, é um time que está lá embaixo, está muito ruim o Velo, eles têm que ganhar. Simples. Só que às vezes essa pressão, né, pode afetar. Eu ainda acho que Santos e São Paulo vão passar sim, tá? Esses dois aqui eles conseguiram resultados expressivos. Ao contrário desse próximo agora, Capivariano e Mirassol. Cara, o Capivariano ganhou do Mirassol 1-0.
deixou o Capivariano numa posição muito boa, já não cai mais, né? Já se livrou do risco e com chances de classificação. E o Mirassol, para mim, é que ele escapuliu, tá? O Mirassol não classifica mais, mesmo que ganhe o próximo jogo, depende de muitos resultados para poder conseguir a classificação. Então é muito difícil, não depende mais só de si, né? Então acredito eu que o Mirassol, ó, deu adeus ao Paulistão esse ano, tá? Não vai se classificar, assim como o São Bernardo também. E Velo Clube e Bragantino. Aqui o Bragantino estava ganhando o Velo até o finalzinho, rebaixando o Velo com essa derrota, mas o Velo conseguiu empate. Esse empate salvou o Velo Clube do rebaixamento matematicamente. Porém, a situação do Velo Clube ainda não é muito ruim. Ele vai jogar contra o Santos na Vila Belmiro na última rodada. Então, o Velo Clube, cara, eu acho que cai, hein? É muito difícil, ele tem que ganhar do Santos e torcer para os times que estão na frente dele perderem, né? Para não ter... para se salvar. Porque teremos Primavera e Noroeste na última rodada, se não estou enganado. E os dois times que estão ainda acima dele. Se os dois empatarem, a Primavera se classifica, salva, não tem risco. Mas o Noroeste ainda se empatar e o Velo ganhar, o Velo passa por número de vitórias. Então, assim, não é uma situação impossível. O Velo precisa ganhar o jogo e torcer para o Noroeste não ganhar. Então, esse Noroeste, para mim, o Noroeste e o Velo são quem briga ali no setor. Só que para mim, o Velo tem pior situação porque ele enfrenta o Santos na Vila e o Noroeste enfrenta o Primavera, que também não estava com o futebol melhorzinho. Então, eu acho que o Velo cai, hein? Mas esse empate salvou a próxima rodada. Então, bom para ele. O Bragantino, só falar aqui, né? Tá classificado, já tá na próxima fase também matematicamente, resultado bom para eles. Briga lá em cima pelas primeiras posições e maravilhoso. E tivemos o clássico Corinthians e Palmeiras. Aqui foi o jogo que eu assisti. E aqui eu vou comentar bastante sobre ele. O Palmeiras ganhou 1-0 da casa do Corinthians, né, no Neoquímica Arena, um ótimo resultado. Porém, vou colocar um pouco os parâmetros aqui do jogo, tá? O Corinthians perdeu um pênalti no primeiro tempo com o Memphis Depay, ele chutou para fora. Podia ter sido um outro resultado, mas não é essa questão que eu quero entrar. O que eu quero falar é que jogo bom, porque assim, geralmente a gente vê um clássico em que uma equipe está muito boa, outra muito ruim, mas quando é clássico acaba surpreendendo alguma coisa. Nesse cenário foi diferente. Os dois times estão muito bem no campeonato. Os dois times estão muito bem na situação. O Corinthians e o Palmeiras estão muito bem. O Corinthians, eu já falei várias vezes, ele tem um time muito forte. Os 11 são muito competitivos. E o Palmeiras, se falar, além dos 11, tem muitos jogadores reservas bons, que dá para fazer um elenco ali, rodar um elenco muito forte. Então o jogo foi extremamente equilibrado, tá? Primeiro tempo, tirando o pênalti, que foi desperdiçado, quase não se viu chances claríssimas de gol, tá? Quase não se viu. Mas o jogo com jogadas boas, cruzamentos, lançamentos, assim, foi um jogo muito legal de assistir, muito gostoso, tava os dois times correndo muito, foi muito legal de ver a competição deles, sabe? Então eu coloco esses dois times num patamar muito parecido, os 11. Então assim, se for um jogo... vamos supor que eles joguem o Campeonato Brasileiro inteiro com esse time titular, os dois brigam pelo título, simples assim. Só que a gente sabe, né, nós sabemos que tem outras competições, tem Libertadores, Copa do Brasil, então a mesclagem ali já começa a acontecer e o elenco do Palmeiras é superior ao do Corinthians. Então o Palmeiras tem muitas chances de estar lá em cima do Brasileirão no decorrer do ano e o Corinthians não, por essa questão, a não ser que foque no Brasileiro, que eu acho muito improvável. O Corinthians tem se focado muito em Copas, né? Então vamos ver como ele se define aí, mas com esse resultado o Palmeiras se classificou, o Corinthians ainda não, matematicamente o Palmeiras sim, mas o Corinthians está muito bem também, então não tem o que falar. E cara, que jogo legal, cara, foi um jogo muito gostoso de assistir. Parabéns às duas equipes. No segundo tempo, o Palmeiras fez o gol dele, mas teve uma chance claríssima de fazer um gol, que o Mateuzinho errou uma bola, o atacante foi pra cara do gol, o Mateuzinho se recuperou e cortou. Mano, aí faltou o atacante ter decidido mais rápido, mas uma bola assim, cara a cara, sem ninguém, ele e o goleiro só, e ele não conseguiu decidir. Então, o detalhe quase definiu o jogo de uma forma mais rápida, mas foi o Palmeiras ganhou por finalizar melhor, né? Quem teve a melhor qualidade na finalização, venceu o jogo. Simples assim. Então, Palmeiras, parabéns pela vitória, já classificado também. Aqui, eu vou deixar, só para deixar claro aqui, que temos no Paulistão, por enquanto, 4 equipes classificadas, tá? Novo Horizontino, Palmeiras, Bragantino e Portuguesa. Esses 4 já se classificaram matematicamente. Ainda não se definiu as posições, o que é muito importante para a tabela, né? Para o mata-mata. Mas esses 4 já passaram de fase. Temos mais 4 vagas. Aqui, aí complicou, cara. Eu vou chutar aqui para falar, vamos lá, o meu chute, eu acho que São Paulo e Santos pegam essa vaga, esses dois times pegam. Eu acho que o Botafogo pega essa vaga também. Esse resultado contra o Guarani aqui foi muito bom para ele, então o Botafogo acho que consegue essa classificação. E o último clube que eu acho que vai se classificar, aí que tá a questão. Tem o Guarani com uma pontuação muito boa e o Capivariano também. O Guarani pega o Palmeiras fora, acho muito difícil conseguir ali uma vitória. Pode até conseguir um empate, mas eu acho que o time do Palmeiras vai se poupar porque já classificou, então pode ser por isso. E
O Capivariano também, eu acho que ele fez um time maior, um time mais forte. Se eu não me engano, é o Mirassol. Eu tenho que conferir a tabela. Depois eu vou falar no próximo vídeo, eu vou falar os próximos jogos, aí fica mais em conta. Mas São Paulo e Santos acho que passam, tá? Eles conseguem essa vaga. Eu acho que o Botafogo e o Guarani brigam ali, mas o Guarani é meio difícil, o Botafogo com mais chances. E acho que esses três, Capivariano, Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto. Acho que esses três times brigam por 2 vagas, tá? Vamos ver, né? O campeonato tá muito interessante. Pode ter uma surpresa, pode vir o Mirassol aqui arrancado nada, uma combinação de resultados incrível, pode o São Bernardo também. Então, assim, o campeonato está muito em aberto, né? E questão de rebaixamento, a Ponte já caiu matematicamente, última colocada, ela não passa o Velo Clube, só se for num saldo de gols muito surpreendente, mas é muito difícil. E o Velo Clube briga com o Noroeste e o Primavera. Esses 3 times brigam para não cair a vaga de queda. Por quê? O Velo tem 5 pontos, o Primavera e o Noroeste tem 7. Só que o Primavera tem 2 vitórias e o 2 vitórias e o Noroeste uma só. O Velo Clube, se ele ganhar, se ele ganhar, vai chegar a 10 pontos, né? 8 pontos. Os outros 2 têm 7. Se eles empatarem, vão para 8 pontos os dois, só que o Velo Clube tem 2 vitórias, seria, né? Se ganhar o jogo. E o Noroeste cai, tem uma só. Então aqui é o seguinte, parâmetro, né? Para poder definir aqui. Primavera ganhou, salvou, empatou, salvou, não pode perder, joga em casa. Noroeste precisa ganhar para se manter 100% só por ele mesmo. Se empatar, depende do Velo Clube, se perder também. E o Velo Clube precisa ganhar, se ele ganhar o jogo, o Velo Clube, não importa o outro resultado, ele se salva. Então ele precisa vencer o Santos, só que aqui tá. Ele precisa vencer o Santos na Vila e o Santos brigando por classificação. Acho muito difícil, muito provável, mas futebol tá aí, né? Vamos ver o que acontece. Eu acho que o Velo Clube cai e vai, né, amargar essa queda, não? Que seja, né? Futebol tem isso. Quem ganha e quem perde, né? Vamos falar agora um pouco sobre esse Paulistão, tá? Vou dar uma finalizada aqui. E vamos agora pro Brasileirão. Esse mês de semana teremos Brasileirão Série A. Só os times paulistas que eu vou falar aqui que vão participar desse campeonato. Semana que vem tem Copa do Brasil, hein? Que eu vou trazer também, com o time paulista. Vamos lá, Brasileirão. Teremos Mirassol e Cruzeiro jogando em Mirassol. Mirassol, pra mim, acho que não classifica no Paulista, vai focar agora no Brasileiro. Então, o Cruzeiro tá numa nhaca também, 2 derrotas em 2 jogos, tá pressionado lá o Tite. Eu acho que o Mirassol vence esse jogo 2-1. Vai ser um jogo de 2-1, um jogo bem legal, tá? São Paulo e Grêmio, jogo em São Paulo, no Morumbis. Grêmio, cara, então, é um jogo bem difícil. O Grêmio ele tem um elenco interessante, né? Mas não vem mostrando o melhor futebol do mundo. E o São Paulo vem numa arrancada incrível. Ele tava muito mal no começo do campeonato, agora no começo do ano. Agora já deu uma melhorada, vários resultados importantes aconteceram. Eu vou arriscar que o São Paulo vence aqui o jogo por 1-0, tá? Então acho que o São Paulo vence esse jogo aqui. Atlético Paranaense e Santos, aqui já começa a pindaíba, né? O Santos brigando, lembrando do Paulista, precisa ganhar para poder sonhar com uma classificação. Eu não sei qual vai ser o foco do Santos nesse jogo, mas eu acho que o Santos não vai jogar com o time titular zaço nesse jogo aqui. Creio eu que não vai estar Neymar nem Gabigol, pelo que eu vi as informações. E o jogo é lá em Atlético, né? Lá em Paraná. Então, na Arena Baixada. Eu acredito que o Atlético Paranaense vence esse jogo aqui por 3-1, tá? 3-1, jogão. Jogão, 3-1. Corinthians e Red Bull Bragantino. Temos um jogo paulista, né? Entre 2 paulistas. O jogo na Arena. O Corinthians, pra mim, vai com o time titular nesse jogo, tá? Ele jogou com o time titular contra o Palmeiras, perdeu em casa. Porém, ele precisa de um resultado importante para ter moral no campeonato e para se classificar de vez, né? Porque matematicamente o Corinthians não está classificado. Ele precisa ganhar esse jogo. Então, no Paulista eu falo, né? Então, como esse jogo aqui no Brasileirão, como está jogando em casa, eu acredito que o Corinthians vai jogar com o time titular e ganha esse jogo aqui por 2-0. 2-0 pro Corinthians, beleza? Apesar do Bragantino estar muito bem também, acho que 2-0 é meio forçado, hein, cara? Eu vou colocar um 3-2 aqui, que vai ser um puta jogão com vários gols, tá? 3-2 Corinthians, jogamos. Só quero jogão. E por último temos Internacional e Palmeiras. Aqui é o seguinte, aqui o Inter tá numa fase péssima, tá? O Inter tá numa fase horrível, tem jogadores muito bons, eu não vou falar que os jogadores do Inter são ruins, porém não tá numa fase boa, parece que tudo dá errado. E o Palmeiras, cara, parece que tudo dá certo, então a fase do Palmeiras é melhor. Como o jogo é no Beira-Rio e o Palmeiras já está classificado no Paulista, acredito que ele vai com um time forte contra o Inter, porque agora dá para focar nessa parte e depois se preocupar com a mata-mata do Paulista, então para conseguir uma pontuação, então acredito que o Palmeiras venha forte nesse jogo. Como o jogo do Beira-Rio, acho que vai ser um jogão também, isso que é um jogão, mas de certa forma truncado, tá? Porque o Inter tem que jogar um pouco mais seguro, porque não tem demonstrado um futebol tão bom. E o Palmeiras jogando com um time mais forte, eu não sei se ele vai com um time forte mesmo, que é o principal, mas mesmo que tiver jogadores reservas ali, são muito bons. Então, cara, esse que eu acho que é o jogo mais difícil de palpitar, cara. O que eu vou dizer aqui?
fator casa, fator torcida. Eu acho que o Palmeiras ganha de 2x1 de virada, tá? O Inter está na frente, o Palmeiras busca o resultado. Acho que o Palmeiras ganha de 2x1. Mas vai ser um jogo difícil, hein? Jogo truncado. Vamos lá, esses são os meus palpites, beleza? Então esse vai ficando aqui o vídeo, gente. Esse aqui é um panorama geral do futebol paulista nesse meio de semana, do que aconteceu no final de semana, do que vai ter no meio e a minha projeção pro Brasileirão, né? Vamos ver se eu acerto alguma coisa ou não, beleza? Sexta-feira trago mais sobre Paulista, né? Que vai ser a última rodada da fase de classificação. E vamos ver o que acontece. Com isso, vou ficando aqui. Agradeço a vocês por terem assistido. Portuguesa, minha linda, classificada. Vamos ver no mata-mata. O mata-mata, eu falo nisso. Vou citar aqui. Esse ano teremos a Copa Sul-Sudeste. Como os 6 clubes paulistas da Série A estão em competições internacionais, né? Os 6 estão em competições internacionais, abre vaga para os times que estão na Série B, na Série C ou no Campeonato Paulista pela repescagem, né? Então, se não me engano, é pela Paulista. Então, os clubes que se classificarem bem do Paulista e não estão nas divisões primeiras e competições internacionais terão vaga nessa disputa da Copa Sul São Paulo, né? Sul-Sudeste. Então, Portuguesa classificada, está nas quartas. Se os outros 6 clubes se classificarem, cara, são 8, né? Se os outros 6 foram os primeiros, a primeira solta fora. Ela conseguiu uma tabela legal ali para ela pode se classificar e ter uma competição há mais um ano, o que eu acho que seria incrível para a Portuguesa. Vamos ver, né? Também ela vai ter que escolher participar se ela se classificar para tal. Quem sabe, quem sabe? A gente tem que ser otimista, o torcedor sempre acredita, né? Vamos lá, gente. Obrigado a vocês aí por assistir, espero ter gostado do vídeo, tá? E sexta-feira, amanhã tem mais um de análise e sexta-feira mais um do Futebol Paulista, beleza? Muito obrigado por acompanharem, um beijo a todos, valeu, tchau, tchau!